Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Está aqui na tela, vamos ler esse texto, porque Deus tem uma palavra para nós essa noite, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus, porque Deus permitiu-nos mais uma noite estar na sua presença, uma noite de trabalho, cansados, né? Um calor na cidade, mas bom é terminar o dia na presença de Deus, amém, irmãos? Esse texto, ele é bem simples, ele é bem autodidático, é um fato, e contra fatos não há argumentos, então fica fácil de a gente olhar a história como uma narrativa de um fato que aconteceu, uma cura de um paralítico, uma cura de um cego, em que Jesus vai até a cidade dele, e os amigos o levam à presença de Jesus, e Jesus, ao invés de liberar uma palavra, ou apenas tocar nele como fizera das outras curas anteriores, Jesus leva ele para fora da aldeia, Jesus cospe no cego, aplica a sua saliva aos olhos do cego, e depois coloca as mãos e ministra a cura, e pergunta se ele está curado, se ele está vendo. E o cego responde que está curado, que está vendo, e está vendo os homens. E os homens que ele vê parecem árvores, e estão andando. Homem como árvore andando. Então Jesus novamente coloca as mãos sobre ele, põe as mãos nos olhos, e agora a cura está completa, e ele está restabelecido, ele está curado, e Jesus dá uma ordem para ele: não pare na aldeia. Está no versículo 22. O texto diz que chegaram a Betsaida, Jesus e seus discípulos chegaram a uma cidade, e quando ele chega, o texto diz que trouxeram-lhe um cego. Perceba que o cego, ele não foi sozinho ao encontro de Jesus, como outros personagens na Bíblia, por exemplo, a mulher do fluxo, que foi em meio a uma multidão sozinha, e foi atravessando as pessoas até tocar em Jesus, ou aquele outro que clamava, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi até o encontro de Jesus. Esse não. Esse, o texto diz que alguém levou ele lá, trouxeram-lhe, no plural, pessoas ajudaram esse cego, levaram ele até Jesus, e quando ele chegou na presença de Jesus, aí sim, ele começa a rogar, começa a pedir que Jesus toque nele, para que ele fique curado, para que ele fique restabelecido. Esse versículo me ensina que o cego, pela sua deficiência física, pela sua deficiência visual, não teria acesso sozinho à pessoa de Jesus. Jesus chega na cidade dele, mas chega na aldeia, chega
na praça principal, talvez, daquele período, e ele, por ser cego, talvez teria uma dificuldade muito, muito grande de chegar à presença de Jesus. Então ele recebe ajuda. Os amigos que não têm deficiência visual, que têm facilidade de se transportar, de caminhar, pegam o cego e levam ele até Jesus e apresentam ele a Jesus, e Jesus cura aquela pessoa, cura aquele homem. Esse versículo me ensina que eu não consigo fazer nada sozinho, que eu preciso de alguém para me as coisas com ninguém, não precisamos, dividir as coisas com ninguém, porque eu dou conta sozinho, eu resolvo sozinho, eu sou o cara, eu sou o homem, eu sou o tal. Esse texto me ensina que se alguém levou o cego até Jesus, é que esse cego, ele recebeu a ajuda de alguém. Nessa noite, irmãos, Deus tem essa reflexão para nós. Talvez o nosso milagre, ele se tarda para se cumprir, para chegar, porque a gente tem dificuldade de compartilhar as coisas. Afinal de contas, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, se eu compartilhar isso com alguém, o que esse alguém vai pensar de mim? O que vão falar da minha pessoa? É o meu nome que está em jogo. Claro, não estou dizendo aqui para compartilhar a vida com qualquer pessoa. Estou dizendo aqui que esse texto me ensina que esse cego tem amigos e que esses amigos o levam até o encontro de Jesus e ele recebe o milagre porque foi ajudado por alguém. Mas a gente fica no nosso orgulho. Não, eu não vou compartilhar isso com ele. Eu não vou compartilhar isso com ninguém. Eu vou passar sozinho, eu vou sofrer sozinho. Em nome de Jesus, compartilhe, meu irmão. Compartilhe o teu problema. Compartilhe a tua dor com alguém. Quer ver um texto muito, muito especial que eu separei para a gente pensar aqui? Coloca para mim o próximo, João, capítulo 5, versículo 6. São dois textos, duas pessoas com o mesmo problema, dois paralíticos. Olha esse primeiro paralítico, qual é a atitude dele? Versículo 6 do capítulo 5 de João diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você quer ficar curado dessa sua paralisia? Você quer levantar desse lugar, desse seu leito? Então ele respondeu o enfermo: Senhor, não tenho o quê? Não tenho ninguém. A pergunta não foi se ele tinha ou se tinha alguém. A pergunta foi: você quer ficar curado? Só tem duas respostas, ou sim ou não. Você quer? Quero. Então fica. Você quer? Não. Então não fica. Mas a resposta dele, ela não é nem sim nem não. Você quer ficar curado? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Olha só agora depois o que ele diz: assim, enquanto eu vou, desce outro no meu lugar, desce primeiro. Porque a deficiência dele é uma paralisia. Então, com certeza, o mudo tinha mais facilidade do que ele. Com certeza, o coxo tinha mais facilidade, porque estavam todos na expectativa da água ser movida. O anjo aparecer, e quando a água era agitada, o primeiro que chegasse recebia o milagre. Ele é paralítico, como é que ele vai? Ele diz que ele vai. Olha, eu não tenho ninguém, mas eu vou. Então, quando eu começo a ver a água se agitar, eu vou para lá, eu tento ser curado. Como que ele vai se ele é paralítico, irmãos? Como que um paralítico vai? Como que um paralítico vai? Vamos supor que ele está a essa distância do tanque. O tanque é ali. Ele, por ter paralisia, talvez ficasse o mais próximo possível. Ele não anda, ele é paralítico. Então, quando ele começa a ver a água ser agitada, o texto diz que, mesmo sendo paralítico, ele tenta ir. Enquanto eu vou, mas pela minha deficiência eu não tenho velocidade suficiente e outro vai no meu lugar. Ele diz que não tem ninguém. E por não ter ninguém,
Ele está nesse problema há 38 anos. Veja esse outro personagem, Marcos 2. A mesma deficiência, só que com outro perfil diferente. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Versículo 2. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Jesus chegou na cidade, entrou numa casa e todo mundo correu para lá e ele está pregando, ele está ensinando. Nisso vieram alguns, e esses alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E esses 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo-lhes a fé deles no plural, não a fé do paralítico, mas a fé dos amigos do paralítico, e disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E depois Jesus ministra a cura na vida desse homem. 2 paralíticos. Jesus pergunta para o primeiro: você quer ficar curado? Eu até quero, mas eu não tenho ninguém. Se eu tivesse alguém para me ajudar, só para me pegar no colo e me jogar para dentro do tanque. Então a gente começa a pensar e a gente começa a imaginar coisas. Por que esse homem não tem ninguém? Se ali tem uma multidão de enfermos. Por que esse homem não tem ninguém? Por que ele não tem amigos? Por que ele não tem ninguém que se compadeça dele? Afinal de contas, ele já está na fila ali há muito tempo. Talvez porque ele se fechou no orgulho. Não vou pedir ajuda a ninguém não. Eu dou meu jeito sozinho aqui, eu vou me arrastando. Não vou pedir ajuda a ele não, sabe por quê? Porque depois, quando eu ficar curado, ele vai ficar falando para todo mundo: olha lá, ó, tá vendo? Tá lá, ó, eu ajudei ele. Ó, chegou lá por minha causa. Esse paralítico, ele não tem ninguém para ajudar. Enquanto o outro, uma multidão vai se encontrar com Jesus. E no meio dessa multidão tem 4 pessoas que também vão para lá, que também querem um milagre, que também estão em busca da sua necessidade, mas enquanto vão, levam um paralítico consigo e dão um jeito de apresentar ele a Jesus. Quando chega na casa, a casa está cheia, a casa está lotada. Poderiam fazer o quê? Ó, a gente até tentou, agora a gente vai te deixar aqui na porta, dá o teu jeito, cara. Quando ele sair, você agarra o pé dele, ou você sai entrando, pedindo, empurrando todo mundo. A gente até tentou te ajudar. Foi isso que fizeram? Não. Olha, nós trouxemos você aqui, nós vamos te ajudar, cara. Nós vamos te apresentar a Jesus, porque nós sabemos que Jesus tem poder para te curar. Não dá para entrar pela porta, pela janela, a gente vai dar um jeito, a gente vai subir o telhado, a gente vai abrir, a gente vai descer você na presença dele, nós vamos entregar você a Jesus. E quando apresentam ele a Jesus, o texto diz que Jesus viu a fé, não do paralítico, mas viu a fé dos amigos dele lá em cima do telhado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados e eu te curo, para que todos saibam que eu sou Deus nessa terra. O texto anterior que nós lemos diz que levaram o paralítico até Jesus, levaram o cego até Jesus. Compartilhe as tuas dores, meu irmão. Compartilhe os teus problemas. Não pense que as pessoas têm bola de cristal. Não, o pastor tem uma intimidade tão forte com Deus que ele vai ter uma revelação assim do que eu estou passando e ele vai me procurar e ele vai me ajudar. Não seria mais fácil você chegar e compartilhar sua dor, o seu problema? Não seria mais fácil você ir até a pessoa e compartilhar o que você precisa, o que você necessita? Eu lembro de um tempo que eu fiquei andando a pé, eu tinha uma motocicleta e eu ofertei ela num culto. E eu fiquei andando a pé por um tempo, até comprar o carro.
E eu lembro uma vez que eu fui na loja do pastor Melquisedeque, nosso pastor amigo aqui do Monte das Oliveiras. Ele tem uma loja de material de construção. E quando eu tinha a minha motocicleta, eu ia muito lá para a gente conversar, bater papo, orar juntos. E um dia eu fui a pé e ele também tem motocicleta. E eu vi a motocicleta lá parada. E eu falei assim, poxa, ele trabalha dentro da loja, não precisa, a moto está parada. Poxa, se Deus tocasse no coração dele para mim emprestar a moto. E eu fiquei orando uma semana para Deus tocar no coração do pastor Melk, para ele emprestar a moto para mim se locomover para ir para o meu trabalho. E no final do dia eu entregava para ele. E uma semana passou e ele não se manifestou. Então o que eu fiz? Eu fui até ele, sentei e falei, olha amigo, estou passando por um momento e eu preciso da sua ajuda, se você puder me ajudar. Ele falou, por que você não falou antes? Por que você não falou antes, cara? Por que você não me procurou antes? A moto está aqui, você anda, fica à vontade, vai para onde você quiser, só me entrega no final do dia, porque eu preciso ir ao banco para finalizar o dia, finalizar as contas. Então, quanto tempo a gente posterga a nossa bênção, a nossa vitória, porque a gente tem dificuldade de compartilhar? Porque o mundo de hoje, irmãos, ele nos deixou muito distantes. A gente tem muito receio, a gente não é amigo o suficiente para compartilhar as coisas. Não, a gente não é maduro o suficiente para ouvir a necessidade e compartilhar e ajudar e guardar com a gente, não. Então a gente fica nesse dilema, cada um por si, cada um sozinho, cada um sofre com a sua dor, quieto no seu canto. Se a gente tivesse mais facilidade de compartilhar as coisas, a gente seria muito mais abençoado. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Às vezes a ajuda está do nosso lado, mas por dificuldade de compartilhar, a gente não... O pastor, ele costuma dizer isso. Ele vai linkando as pessoas. Um profissional da área da saúde, um advogado, um nutricionista, e ele conversando com alguém, e a pessoa precisa e indica a pessoa, que indica o outro, e o milagre acontece. Levaram o cego até Jesus. Diga assim, eu preciso compartilhar mais. Compartilhe, irmãos. Compartilhe. Claro que com pessoas sérias, com pessoas que você sabe que são bênção de Deus na sua vida, que vão te ajudar. Mas sozinho esse cego não chegaria a Jesus. Sozinho eu não recebo o meu milagre. Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém me leve até a presença de Deus. Amém ou não amém? Uma outra verdade que eu aprendo aqui é no próximo versículo. Quando os amigos levam o cego até Jesus, o texto diz que ele, versículo 23 do capítulo 8 de Marcos, Jesus tomando o cego pela mão, Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Olha que interessante. Ele mora numa cidade e ele tem dificuldade de ir até Jesus, porque ele é cego, talvez tateando e não tem acesso, ia demorar muito. Então ele pede ajuda, alguém compartilha com ele e leva ele até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele está diante do Deus vivo, ele pede para ser curado. Jesus faz o caminho contrário. Jesus pega na mão dele e vai o caminho de volta, para fora da aldeia. E leva ele tudo de novo, andando com ele. Imagina andar com um cego, irmãos. Não é essa facilidade que a gente tem. Você com certeza já viu um deficiente visual andando. Ele tem dificuldade de se locomover, ele não tem velocidade. Ele precisa sentir o que está pisando, aonde está tocando. E Jesus leva ele para fora da aldeia. Imagina esse lugar, fora da aldeia. Hoje já é difícil andar em alguns lugares, né? Não tem asfalto, não tem... Imagina esse lugar. Fora da aldeia é difícil acesso. Fora da aldeia é caminho árduo, é caminho empoeirado, no sol quente. Jesus está levando ele para fora da aldeia. Imagina esse cego pensando, bom, para onde que ele está me levando?
Se ele é Deus, ele já curou vários outros, só com a palavra. Seja curado agora. Tocou, curou, tá curado. Mas com esse cego ele faz diferente. Ele pega na mão, ele leva para fora. E quando chega lá fora da aldeia, ele pensa que ele vai ser curado. Ele recebe, irmãos, se eu posso falar isso, ele recebe uma ofensa. O texto diz que ele aplica saliva. Essa versão diz, cuspindo-lhe nos olhos. Imagina, ele não está enxergando nada, ele é cego. Ele vai para fora da aldeia. Bom, para onde que ele está me levando? Esse lugar eu não conheço. E pedra, e galho, e difícil acesso. E quando chegou, é aqui que você vai me curar? Ele recebe uma cuspida na cara, uma cuspida nos olhos. Imagina aquela cena, irmãos. Imagina o que passava na cabeça daquele homem. Quando Jesus cospe nos olhos dele, aí Jesus coloca a mão na cabeça dele. E Jesus não diz, seja curado agora. Jesus não ministra a cura com palavras. Jesus cospe, leva ele para fora da aldeia e pergunta, e agora, está vendo? Se ele pensar aqui humanamente, né? Se ele fosse curado naquele exato momento, com certeza ele teria dificuldade ainda de ver, porque ele está com a cara toda melecada, ele está com a cara toda escarrada. Jesus, você está me perguntando se eu estou vendo? Agora é que eu não vou ver mesmo, porque o Senhor melecou todo o meu rosto. Como é que o Senhor quer que eu veja? Jesus pergunta, você está vendo? Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos? É que em nenhum momento dessa narrativa, desse fato, você percebe o cego reclamando com Jesus. Apresentaram ele e ele pede, Jesus, você pode me tocar, você pode me curar? Jesus não responde, pega na mão, leva para fora. Em nenhum momento você vê, não, peraí, você vai me levar para onde? Você não pode me curar aqui agora? Não, esse caminho é muito longe. Você não percebeu que eu sou cego? Como é que você me leva para fora da aldeia? E depois leva uma cusparada no rosto e ele engole a seco. Não, peraí, que loucura é essa? Cuspir na cara, que ofensa! Esse cego não reclama em momento nenhum. E quando Jesus pergunta o que ele está vendo, se ele está curado, se ele está enxergando, ele não reclama com Jesus. Jesus, se eu estivesse vendo, agora que eu não iria ver, porque eu estou com a cara toda suja. Eu aprendo com essas atitudes, que para cada um de nós, diga assim, para cada um de nós, tem um processo de Deus. Então aceite o processo de Deus na tua vida. Aceite a forma que Deus trabalha na sua vida. Por que tem que ir para fora da aldeia? Por que tem que levar... Não pergunte, não questione, apenas obedeça, porque para onde Ele te levar é o lugar da vitória, é o lugar do milagre. Não reclame, Jesus, por que está difícil? Por que comigo é assim? Por que comigo tem que ser dessa forma, dessa maneira? Não. Para um, Ele falou e foi curado. Para outro, Ele tocou e foi curado. Para outro, Ele deu uma palavra, olha, quando você chegar em casa, ele vai estar curado. E para outro, ele pega na mão, leva para fora da aldeia, cospe no rosto e coloca a mão. Para cada um de nós tem um processo, irmãos. E eu preciso aprender a aceitar o processo de Deus comigo. Amém ou não amém? Então aceite a forma que Deus trabalha. Não me pergunte o porquê. Pastor, mas por quê? Não sei. Ele decidiu que na tua vida vai ser dessa forma. E Ele decidiu que na minha vai ser dessa maneira. E para cada um de nós Ele tem uma história, Ele tem uma forma de agir, de trabalhar. Porque Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele não questiona, Ele não pergunta, Ele apenas obedece. Vai me levar para fora da aldeia? Vou. Vai me cuspir no rosto? Vai colocar a mão na cabeça? E depois de tudo isso, Jesus faz uma pergunta. Versículo 24. Versículo 23 ainda, né? Perguntou-lhe, fez alguma coisa? Olha a pergunta desse homem, irmãos. Versículo 24. Você está vendo? E, levantando ele os olhos, disse, estou vendo.
Estou vendo os homens, porque como árvores, os homens estão andando. A primeira frase, a primeira palavra que ele usa é: eu estou vendo. Você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo. E depois ele explica a forma que ele está vendo. Ele está vendo o homem, mas ele está confundindo com árvore, porque árvore não anda, e ele está vendo árvore andando. Ou seja, a cura ainda está em um processo. Ele foi curado parcialmente. Talvez metade está vendo, metade não. Está ainda meio que turvo. Ele não consegue definir o que é árvore, o que é homem. Mas a resposta dele é que me ensina uma verdade essa noite. Porque quando Jesus pergunta: você está vendo? Ele poderia responder: olha, eu estou mais ou menos. Você está vendo? Não. Estou vendo árvore andando, e árvore não anda, eu não estou vendo nada. Esse homem, com a resposta dele, ele me ensina mais uma verdade nessa noite, é que eu preciso aprender a celebrar as vitórias parciais da minha vida. Ele foi curado parcialmente. É aquela história do copo, né? Que você coloca metade de água. E aí você faz uma pergunta à pessoa: esse copo, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Alguém vai olhar: está meio cheio, porque só encheu pela metade. Alguém vai olhar: está meio vazio, porque você só bebeu a metade. E quem está com a verdade? De quem é a verdade? Cada um tem a sua. Diga assim: depende. Diga mais forte: depende do ponto de vista. Então, ele está curado ou não está? Depende de quem vai receber a cura e vai responder. Alguém poderia falar no lugar dele: e aí, está vendo? Claro que não. Olha só, piorou tudo, porque a árvore nunca andou e eu estou vendo a árvore andando. Olha só, essa cura, ela tá mal feita. O Senhor me curou errado, o Senhor me prejudicou ainda. Esse cego, irmãos, me ensina que ele foi curado parcialmente, mas a resposta dele é completa, integral. Você está vendo? Estou. Você foi curado? Fui. Eu estou vendo. Porque para quem não via nada, agora ver árvore andando já é lucro. Amém ou amém, irmãos? Amém ou não amém? Olha só, talvez você não recebeu sua bênção, sua vitória, mas eu te garanto que a tua vida está melhor do que há 5 anos, 10 anos atrás. Está ou não está? Amém, irmãos? A tua vida ainda tudo, mas eu já andei metade? Ah, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não amém? Vitórias parciais precisam ser celebradas, porque a gente esquece, eu só vou dar um culto e ação de graça, só vou agradecer a Deus, só vou dar o testemunho quando a bênção se concretizar. Mas, de processo em processo, a gente precisa celebrar também. Alguém pode falar: pastor, ele ainda não largou o cigarro, mas fumava uma carteira, agora fuma metade? Meu irmão, está caminhando. Está caminhando. Olha, ele bebia todo dia, agora só está o final de semana. Está caminhando. Celebre vitórias parciais. Ah, não, eu só vou glorificar a Deus quando eu ver ele se batizando. Vitórias parciais precisam ser celebradas também. Você andou metade do caminho? Glorifica a Deus. Você já fez um processo? Glorifica a Deus. Sabe, a gente não terminou ainda a obra, mas olha o quanto a gente já caminhou. Olha o quanto, irmãos. Alguém pode olhar e ficar: nossa, isso aqui está um canteiro de obra, isso aqui está... Mas olha o quanto a gente já caminhou. Então vamos celebrar o quê? Vitórias parciais.
Não colocamos o ar-condicionado ainda, mas vamos celebrar porque a gente já tirou a coluna, vamos celebrar porque a gente já fez o painel, vamos celebrar porque a gente já colocou as cadeiras, vamos celebrar vitórias parciais. Amém, não amém? Você termina um período de uma faculdade, dá glória a Deus, irmãos. Não, eu tenho que ir até o final. Você vai, mas um período que você conclui já é uma vitória parcial. Você vai eliminando as matérias. Daqui a pouco você termina e você nem percebe que você concluiu o curso. Esse cego, ele poderia falar: e aí, está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. O que eu estou vendo não é concreto para me te responder porque eu estou curado, porque está embaçado ainda, está turvo. Mas ele não. Estou vendo. Para quem não via nada, quem está vendo agora a árvore andando é lucro. Eu estou vendo. Então beleza, então pode ir para casa. Ele não sabia que Jesus ia curar ele por completo, mas ele já estava glorificando a Deus pela vitória parcial. Ah, irmão, só de a gente estar vivo já é para a gente glorificar a Deus. Só para a gente acordar feliz, cedo e trabalhar. Só de estar empregado já é motivo de dar glória a Deus. Ao invés de reclamar, como nosso amigo está dizendo, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, engarrafamento, ônibus, metrô, a vida, ai meu Deus, não aguento mais. Ao invés de olhar o copo meio vazio, olha meio cheio. Está difícil, mas eu estou empregado. Aleluia. Glória a Deus, porque eu ainda estou empregado. Tem uma galera perdendo emprego, eu ainda estou empregado. Vitórias parciais precisam ser celebradas. E aí Jesus conclui a cura, porque no versículo 25, o texto vai dizer que então, novamente, então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, diga assim, ficou, não, diga mais forte, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Sabe o que esse versículo me ensina? Que Jesus, que Deus na nossa vida não faz nada incompleto, não faz nada pela metade. Irmãos, Deus na tua vida não faz nada incompleto. Deus na nossa vida, Ele não faz nada meia boca. Não, só até aqui tá bom. Não, Ele curou parcial, Ele curou integral, porque o nosso Deus, Ele é Deus que faz as coisas por completo. Por completo. Ele não abençoa apenas numa área. Não, você vai ser bem sucedido, você vai ser um profissional feliz, você vai ser rico, mas você vai ter um casamento conturbado. Não, não é assim, irmãos. Olha, você vai ter uma vida a dois feliz, você vai ter uma esposa feliz, mas você vai ter uma vida financeira um pouco mais restrita. Não, não é isso, irmãos. Jesus, quando nos abençoa, a bênção dele, diga assim, a bênção de Deus na minha vida, ela é completa. Ela abrange todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida. O Deus que curou esse homem é o Deus da completude. É o Deus que faz a obra completa. Então, se você chegou até aqui, você vai chegar até o final. Se você já caminhou até aqui, olha aonde a gente já conseguiu chegar. Estamos dia 8 de outubro. Alguém pensou que não iria nem passar de julho. A crise chegou tão forte que o meu emprego ele não passa de julho. A gente já está em outubro. De mês em mês vai ver. Pastor, fechei mais um mês. Fechei mais um mês. Fechei mais um mês. Fechei mais um mês. Fechei. Já está em outubro. Já está em outubro, por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Aquele que começa a obra na nossa vida, ele não deixa a obra pela metade. Ele não deixa a obra por acabada, não. Ele começa, ele inicia, mas ele termina, porque ele é Deus, porque ele tem o controle das coisas. Ele não se perde no meio do caminho.
A verba não acaba no meio do... vamos ter que parar a obra, porque, olha, não tem mais dinheiro. Não! O Deus que começa, diga, o Deus que começa... Não, diga, o Deus que começa é o Deus que termina. Xarabachui andarabanai. Então, se Deus começou essa obra, Deus vai terminar. Se Deus começou esse projeto, Ele vai terminar, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é dono de tudo, e Ele tem um controle nas mãos. Ele não perde o controle da situação, meu irmão. Ele é Deus. Olha, eu não vou te mandar embora vendo árvore andando. Isso não é isso é tapar o sol com a peneira. Isso é medida provisória. Não, eu sou Deus na tua vida e eu vou te curar por completo. A bênção de Deus na nossa vida é uma bênção completa. Deus nos abençoa por completo, em todas as áreas. Nada fica pela metade, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E Ele ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Olha esse texto aqui, que lindo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? Diga assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou é aquele que vai terminar. Se Deus começou um projeto na tua vida, meu irmão, não é o período econômico que o país vive que vai interromper a bênção de Deus na tua vida. Não é os erros políticos que vão interferir no projeto de Deus na tua vida. Não, pastor, olha, eu comecei um projeto há 10 anos atrás, mas agora veio essa crise econômica, agora vai tudo por água abaixo. Não. Se Deus começou, Deus se compromete em terminar. O pastor pregou uma palavra aqui domingo, acho que foi domingo, sobre Paulo, que começou a viagem e teve naufrágio, teve onda, teve chuva, teve vento, tempestade, o barco quebrou e Paulo foi nadando com uma madeirinha, chegou na areia, a cobra picou ele e ele sacudiu, a cobra caiu no fogo. Por quê? Porque Deus se apresentou a Paulo no meio do navio, no meio da tempestade. Diz Paulo, você vai chegar a César, você vai chegar a Roma. O meu projeto na tua vida é levar você a Roma, a César não, perdão, ali é levar você a Roma, você vai pregar lá. E teve vento, teve chuva, teve tempestade, teve tudo, mas aquele que começou é aquele que termina. Deus começou uma obra na minha vida, irmãos, fique tranquilo, porque Ele vai terminar. Amém? E para a gente encerrar, o último versículo diz que Jesus mandou que ele não entrasse na aldeia, mas que ele fosse para casa, que ele fosse para a sua família. Então, versículo 26, coloca para nós o 26. Depois o mandou para onde? O mandou para casa, porque a vitória, o milagre, a bênção que a gente recebe de Jesus, a gente leva ela para casa. Você veio hoje aqui, eu profetizo na tua vida que você vai levar um milagre de Deus para a tua casa. Você veio se encontrar com Jesus, Deus vai abençoar você e você vai levar uma bênção para casa. Vai para casa e celebra com a tua família. Imagina ele chegando em casa agora, olhava o pai, olhava a mãe, a senhora é linda, deixa eu te... E abraçava e beijava. Por quê? Porque o milagre que Jesus faz na nossa vida, Ele alcança a nossa casa. Deus, Ele quer alcançar a tua casa hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração a Deus. Eu aprendo nessa noite com esse cego, que eu preciso, irmãos, eu como homem, compartilhar as minhas necessidades. Eu preciso me convencer que eu não sou um super-homem, que eu não sou um super crente,
que eu não faço nada sozinho. Eu preciso compartilhar com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos de ministério, com o meu pastor, com pessoas sérias. Eu preciso compartilhar. E é no compartilhar que Deus nos abençoa. O paralítico, ele queria ir, mas queria ir sozinho. O outro foi ajudado por alguém. Deixa alguém te ajudar nessa noite, irmãos. Deixa alguém ajudar você. Joga esse orgulho, joga essa vaidade fora. Deixa alguém ajudar você. Deixa alguém ser bênção na sua vida. E você também ajude alguém. Seja bênção na vida de alguém. Vamos compartilhar as coisas. Eu aprendo com esse cego, que eu preciso compartilhar. Eu preciso aceitar o processo de Deus. Deus, é dessa maneira? Amém. É esse tempo que eu vou passar? Amém. É essa maneira esse caminho que eu vou trilhar? Amém. Eu aceito o teu processo na minha vida e eu vou celebrar vitórias parciais. Eu vou agradecer a Deus pelas mínimas coisas, pelas vitórias do dia a dia, por completar mais um mês, por completar mais um ano. Dia 5, segunda-feira, eu fiz 34 anos. É motivo de celebrar a Deus. Vitórias parciais. Eu ainda não consegui concluir, mas eu estou dando glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que aquele que começou é aquele que vai terminar. E se Ele começou na minha vida, Ele é Deus. Ele conclui, Ele termina. Porque Ele não perde o controle das coisas. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, na Tua presença, com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por terminar uma quinta-feira tão exausta, tão cansada, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Tua palavra nos diz que Tu és fiel para terminar aquilo que começou. O Senhor não deixa nada pela metade. O Senhor não nos abençoa, não nos abandona no meio do caminho. O Senhor é aquele que vai nos levar até o final. O Senhor é aquele que vai concluir a obra na nossa vida, Pai. Por isso nós queremos colocar o nosso coração em Ti, queremos descansar na Tua presença, queremos crer na Tua palavra, queremos confiar no Teu braço forte, Pai, porque o Senhor é fiel para terminar aquilo que começou. Pai, abençoa a Tua igreja nessa noite, aqueles que vieram aqui para ter um encontro contigo, que eles possam levar, Senhor, a vitória para casa, que eles possam levar a bênção para os familiares. Pai, a Tua bênção na nossa vida alcança a nossa família, alcança a nossa casa, Pai. Por isso oramos nessa noite, visita, Senhor, os nossos familiares, visita a nossa casa, nossos parentes, nossos amigos, visita, Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance o lar, alcance a família, alcance a casa da Tua igreja, em nome de Jesus. E oramos também, Senhor, por essa obra, por esse projeto dessa igreja. O Senhor é fiel para levar até o final. O Senhor é fiel para concluir até o final, porque o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Por isso, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a Tua igreja, para a glória e louvor do Teu nome. E o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.